Então, as coisas mais importantes, os pontos mais importantes que a gente tem que ter em mente sobre a cavity wall são esses 5 pontos, ok? Então, ela vai ter sempre 2 layers de brick, vai ter ties para manter as 2 layers trabalhando juntas num sistema único, vai impedir a umidade de chegar ao interior do prédio ou da residência. As ties vão ter a função de fazer a umidade condensada pingar dentro da cavity, e os whip holes, os buracos que a gente coloca, vão estar fazendo a ventilação da cavidade para manter esse sistema seco, certo? Então, isso são os 5 pontos fundamentais que fazem de uma parede externa ser uma cavity wall. Eu quero que vocês se lembrem disso, são pontos básicos que, se tiver algum desses elementos faltando, eles não vão estar executando todas as funções necessárias para esse sistema ser eficiente. Exterior cavity walls, né? Então a gente vai estar olhando agora os elementos que compõem a cavity wall. Tá? Então isso aqui é um desenho esquemático. Então o objetivo aqui é você ficar familiarizado com os tipos de materiais que compõem esse sistema. Tá? Não necessariamente a gente não vai estar falando de nenhum manufacturer, a gente não vai estar falando de que isso é a maneira correta de fazer. Isso aqui é um schematic, tá? Então vai variar conforme os requerimentos do código, conforme onde você está construindo, conforme o design que você está fazendo. Tem vários elementos que vão ser um fator primordial para alterar esse design, para fazer modificações, tá? Então, vamos entender que esse detalhamento aqui tem vários componentes estruturais que não são do escopo do arquiteto, mas que a gente está colocando aqui por questões gráficas, questões ilustrativas. Então, quando você tem um desenho onde tem elementos de outra disciplina, você vai botar uma nota, se structural drawings, se plumbing drawings, se mechanical drawings, porque eles não são parte da sua disciplina, mas você tem que estar mostrando porque eles são uma composição, né? Eles precisam, um elemento precisa do outro para existir, ou seja, eu preciso ter uma fundação para colocar o CMU, para colocar o brick, né? Esse CMU vai ser por conta do engenheiro, a fundação é por conta do engenheiro, a laje é por conta do engenheiro, mas eu vou estar utilizando os elementos da disciplina dele para colocar os elementos que são da minha disciplina. Então a gente tem que mostrar graficamente. Então, no desenho do engenheiro estrutural, ele vai estar fazendo o detalhamento dessa mesma localização, informando as partes que são da disciplina dele, tá? Então você vai ter que fazer uma coordenação. Então quando a gente fala, você fez a coordenação dos desenhos, ou seja, você checou que o top of the slab que o engenheiro está mostrando vai funcionar para o seu finish floor, porque o finish floor é do arquiteto, mas o top of the slab on grade é do engenheiro. Então, se ele fez uma cota onde, para você, o finish floor não está onde você quer, e aí a sua escada não vai fechar, você tem que falar, você tem que fazer essa coordenação com o engenheiro. Então, isso é que a gente fala da questão da coordenação. Quando você vai botar o ângulo para segurar os seus bricks, você está indicando aonde são onde é a elevação desse ângulo, e o engenheiro vai estar indicando qual é o tamanho do ângulo, qual é a medida, né? Então os cálculos estruturais para aquele ângulo e onde aquele ângulo está sendo conectado e como ele está sendo conectado na parte estrutural. Tá? Então vai haver uma interligação entre os seus desenhos e os desenhos do engenheiro estrutural. Tá? Então agora vamos olhar as peças que compõem a cavity wall. Tá? Então quando você está fazendo uma brick wall, o brick é um material caro. Então você não vai desperdiçar esse material caro, né? Então
Por código, você tem que botar pelo menos 3 courses, 3 camadas de brick abaixo da grade, tá? Então, a grade é onde vai ser o seu terreno, o acabamento terreno. Então, assim, se você tem um landscape lá fora, aqui onde vai estar a sua grass. Ou então, se você tem uma calçada, aqui onde vai estar a sua calçada. Depende o que você tiver no exterior da sua construção, tá? Então, aqui vai ser o seu grade, que vai ser o 00. Abaixo desses 3 courses, você não precisa botar brick. Por quê? Porque é caro. Então, você vai botar o CMU, que é o material mais barato. O que é o CMU? O CMU é Concrete Masonry Unit. Então, é um tijolo de concreto vazado, aonde o engenheiro, no caso dele precisar, ele pode botar rebars aqui dentro e encher isso aqui de concreto e fazer dessa parede aqui uma parede estrutural, né? Então, você vai ter, no desenho do engenheiro, ele vai estar cotando a rebar, é assim, 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 tá? Então, tudo vai ter uma coordenação. Então, no seu desenho, você não mostra isso, tá? Não é necessário. Estou te falando para questão de informação técnica. Você precisa saber que isso está acontecendo, ok? So, uma vez colocado, determinado isso aqui, esse espaço, o quanto de insulation vai ser determinado pelo arquiteto. Então, esse espaço pode ser de 4 a 10 inches, né? Então, tudo isso vai variar na questão do cálculo que você vai fazer de energy efficiency. Então, isso é uma outra história. Mas dependendo, e também dependendo de onde você está. Então, por exemplo, num estado como o Alasca, ele vai fazer um requerimento de uma insulation muito mais grossa do que em Nova York. Isso é óbvio, né? Porque você tem temperaturas muito mais extremas lá, fica abaixo de 0 muito mais tempo. E quando eu falo abaixo de 0 Fahrenheit, tá? So, uma vez determinado o tamanho da sua cavidade, né, você vai fazer o call-out para o brick tie. Então, brick tie, como a gente falou antes, ele vai funcionar como uma pingadeira. O brick tie vai funcionar aqui. E tem uma peça que você coloca aqui que vai segurar a sua rigid insulation, que isso aqui é uma prancha, ok? Vai segurar ela aqui. Então, você vê que está penetrando, né? Então, literalmente, isso aqui vai fazer um furo na insulation para fazer essa instalação, tá? Você faz um buraquinho e depois você cobre, lógico. Mas você tem uma tape que você bota aqui. Mas isso aqui é para segurar encostando nessa parede. Antes de você instalar essa insulation, lógico, você vai colocar essa membrana, que pelo código de Nova York, você tem que botar uma vapor barrier diretamente em cima da sua back wall, né? Que nesse caso a gente está usando CMU. Então, isso aqui é pelo código, está determinado pelo código. Então, o vapor barrier não vai deixar o vapor de água passar. Então, ela vai fazer que a condensação aconteça dentro dessa cavidade. E tem esse outro material aqui, que é o flashing, que a gente também tem que falar num outro vídeo. Faz com que a água que foi condensada aqui dentro e pingou aqui, ela vai ser empurrada para fora. Ela vai simplesmente deslizar e sair de dentro desse sistema, tá? Então, por questão de ilustração, eu coloquei o whip hole aqui pequenininho, tá? Mas eu fiz uma vista aqui também, porque eu quero que você entenda o que é o whip hole. O whip hole é como se fosse uma esponja, parece uma esponjazinha, e ele fica na altura inteira do brick, tá? Então, eu fiz essa vista aqui. Então, tudo isso aqui é o whip hole. Então, aqui embaixo, você vai estar tendo a água saindo e o ar vai estar entrando pela parte de cima. Por isso que a gente fala que é possível ter uma circulação de ar aqui, porque isso aqui
é muito maior do que essa ilustração, tá? Então, na verdade, é o tamanho do brick inteiro, onde você está proporcionando essa abertura, ok? Então, esse brick mais comumente utilizado é o modular brick, ok? E por que a gente utiliza esse? Por causa do tamanho dele, tá? O tamanho desse brick proporciona uma facilidade para a gente fazer o cálculo. Então, a cada 3 courses of brick, você vai ter 8 inches. Então, quando você precisa colocar o ângulo e você vai fazer a cotação do ângulo que vai estar segurando esse brick, é fácil, porque você vai contar quantos bricks você tem e faz ele casar aqui numa altura onde você pode dar a cotação desse elemento, tá? Então, novamente, a gente aqui, como arquiteto, vai estar mostrando o local do angle, mas como que ele está ancorado no seu sistema estrutural. O tamanho desse ângulo é tudo cotado e mostrado no desenho do engenheiro, alright? O brick que vai estar recebendo esse ângulo é um brick diferente. Ele tem um formato diferente. Então, ele é mais ou menos assim. E o ângulo vai estar entrando aqui, pode ser maior, lógico, e ele senta em cima dessa peça estrutural, tá? Então, você não tem uma parede inteira sendo carregada por esses elementos aqui. Então, pelo código da cidade que você vai estar desenhando, a localização e o espaçamento desse ângulo pode variar, ok? Então, você tem que referir para o código para saber de quanto em quantos feet ou então de quantos em quantos courses você vai estar inserindo esse elemento. Você informa isso aqui, que você precisa desse ângulo para o seu engenheiro e ele vai estar cotando e indicando nos desenhos dele. E toda vez que tiver esse ângulo, você, arquiteto, está informando, tem um ângulo aqui e o engenheiro informa o tamanho desse ângulo é tanto, ok? Então, eu fiz um blow-up aqui do brick, porque eu não estou mostrando aqui com muito detalhe, tá? Mas a gente mostra qual é o tooling que a gente quer para o acabamento, né? Porque quando você põe o mortar, lógico, do mesmo jeito que você tem você vai apertar, a mortar vem para fora, né? Então você não quer que fique aquele coisa horrorosa aqui, você quer um acabamento bonito, né? E existem vários tipos de acabamento diferentes. Então eles têm uma peça de metal, como se fosse uma espátula, que eles passam na frente do course todo, que vai fazer esse detalhe. E esse detalhe também ajuda a evitar que a água penetre dentro desse sistema. Então não é só por questão estética, também tem uma função mecânica. E esse tooling pode ser diferente, dependendo do que você quer. Esse acabamento pode ser diferente, ele pode ser um ângulo aqui, ele pode ser reto, ele pode ter assim, tem vários tipos de tooling que você define e você indica qual é o tooling que você quer para o design, para o acabamento. Eu gosto do que faz essa meia-lua, eu acho ele bom, é fácil, a instalação. Quando o seu labor está fazendo essa instalação, a chance de erro é menor, ok? Então, basicamente, esse é o motivo que eu gosto. Então, eu gosto de ir para os materiais e para os tipos de practice que te dão menos chance de erro, menos chance de que esse sistema vai falhar, porque são tantos elementos que você vai incorporar
que existe muita chance de erro. Então, a gente reduz essas chances, tá? Com certas práticas. E com o tempo você vai entendendo exatamente isso que eu tô falando. Você vai entender e você vai ver como reduzir as possibilidades de erro na instalação. Alright? Pode ser que você tenha ou não um finish wall aqui dentro. Então, por exemplo, se você está no basement, nem sempre vai ter um acabamento dessa parede no basement. Às vezes eles só pintam esse CMU e deixa como está. Agora, se você está num apartamento, você vai ter um finish wall, você vai ter provavelmente um chipboard instalado aqui, ok? Essa área aqui, eu tô só colocando isso aqui por questões ilustrativas, só para você ver. Essa aqui seria a sua slab on grade, que é cotada pelo engenheiro, tá? Então, aqui em cima seria o top of slab. Eu quero que vocês fiquem acostumados com esse tipo de linguagem, tá? Aqui é top of finish floor, que é cotado pelo arquiteto. Isso aqui seria um contrapiso. Então, aqui é a slab on grade, que é a laje. Você, para proteção de água, coloca uma membrana aqui. Essa membrana é a damp-proof membrane. É um plástico bem grosso que eles jogam diretamente em cima do concreto e vira aqui por cima desse primeiro CMU que tiver aqui. Então, o CMU sempre tem que estar acima, o acabamento desse CMU tem que estar acima da cota onde você vai colocar a membrana, tá? Acima da membrana você joga uma insulation para que o frio não passe, para você não deixar que esse ambiente aqui, seja ele o basement, seja ele o seu primeiro andar, seja lá o que for, você vai ter uma umidade, você vai ter um frio que está passando. Então a gente joga insulation para fazer o isolamento térmico. E aí você joga um contrapiso e então sim, você vai ter o seu finish floor, seu acabamento final, que seja, pode ser o concreto polido, pode ser carpete, pode ser wood, o que você determinar. Mas o importante aqui é que seja lá qual for o seu acabamento, essa cota do finish floor, você está determinando, você arquiteto vai estar fazendo essa determinação. Tudo vai variar do design que você escolher e da condição da sua parede. Aonde essa fundação vai ser localizada, pelo código de onde você estiver fazendo o seu projeto, você tem que ver qual é o requerimento do below frost line. Então, em Nova York, a frost line está determinada de ser 4 feet minimum. Tá? Então, isso aqui você não precisa se preocupar em questões de indicação, porque isso vai estar indicado no desenho do engenheiro estrutural. Mas, como good practice, boa prática você, como arquiteto, entender se isso aqui está sendo colocado da maneira certa, né? Se isso está dentro do código. É bom a gente saber tem muita coisa que a gente deve saber que são de outras disciplinas. E com o tempo, conforme você vai trabalhando no local, na cidade onde você está, você vai percebendo esses requerimentos. E às vezes a gente acha um errinho ou outro ali, a gente simplesmente vai lá e lembra o engenheiro. Você tem certeza que isso aqui tá correto? Você pode double check? Né? Então a gente sempre fala, can you double check? Porque se você sabe que o teu código está pedindo que você esteja 4 feet abaixo da first line, você viu o desenho do engenheiro e não está, aí você tem que falar, tá? Porque você é o responsável por fazer a coordenação do desenho, a coordenação do projeto. Então, se você já sabe que isso aqui existe, você não pode ignorar se você recebe alguma coisa errada, tá? E conforme vai havendo essas instalações, existe no Código de Obras uma obrigação do
construtor de fazer inspeções, tá? E as inspeções são feitas conforme as instalações ocorrem. Então, se não houve uma inspeção, ele não pode seguir para a próxima fase. Por exemplo, você fez a instalação da backup wall do CMU, né? Você fez essa instalação. E aí você tem que ter a inspeção do CMU sendo instalado periodicamente. Então, o inspetor da cidade vai lá e faz a inspeção. E algumas são inspeções que podem ser feitas no final da instalação. Outras inspeções têm que ser feitas durante a instalação. Então, vão haver visitas repetidas do seu inspetor, tá? Então, uma vez que você colocou isso lá, você vai botar a membrana. A membrana também tem que ser inspecionada. Então, digamos que você foi na obra e não houve a inspeção da membrana e eles já estão subindo com o brick, você tem que indicar esse tipo de coisa para o seu cliente, porque digamos que você é o designer, right? Você está lá representando o seu cliente, você está representando the best interest of your client, tá? Mesmo que você não seja um Register Architect, você está trabalhando sob a supervisão de um Register Architect. Então você informa para ele e ele vai informar para o cliente, tá? Porque você não pode deixar uma construção seguir que não tenha tido a inspeção requerida, senão você não vai ter a assinatura final, você não consegue fazer o close-out no Building Department, ok? So, digamos que eles fecharam a parede, digamos que o seu General Contractor instalou os bricks, e aí você viu que não tem a inspeção da membrana. É de obrigação do construtor retirar os bricks para que haja a inspeção. E aí depois ele constrói de volta, ele põe de volta. E essa demolição e reconstrução é de responsabilidade de custo do General Contractor, tá? Então isso tem que ver no contrato. Então a gente vai falar de contratos mais tarde, mas em geral você tem que sempre referir ao contrato das obrigações do GC, das obrigações do owner, das obrigações do arquiteto, do engenheiro. Então, como você está vendo, tem muitos elementos que podem alterar o design dessa parede, tá? Então, você tem que fazer a sua research, você tem que fazer uma referência ao código da cidade, do estado, do país onde você está, que tudo isso vai variar. Tem vários elementos que variam. Varia por design, varia por obrigações legais, varia por performance, né? Também pode ser que você queira que o building, que aquela construção tenha uma certa performance, então você vai modificar o design para atingir aquela performance. Por isso que a gente fala que isso tudo, esse desenho é um desenho esquemático, porque não tem como ser um design final, mas a intenção é mostrar para você o máximo de elementos possíveis para você ficar familiar com os elementos que compõem esse sistema, como que eles trabalham, como que eles vão ser instalados. Então eu espero que vocês tenham tido uma boa noção dos elementos que compõem essa cavity wall. Se vocês têm qualquer pergunta em relação à composição, aos elementos, né, e as variáveis que podem alterar, qualquer tipo de pergunta, coloca aqui embaixo, né, no comentário, a gente vai estar direcionando você para locais onde você pode ter maior informação, ou eu vou estar respondendo diretamente para você o que for mais adequado, tá? Então, fica de olho nos vídeos, a gente vai continuar falando sobre outros detalhamentos que acontecem, que são necessários em outros pontos dessa parede, tá? Então a gente vai continuar com cavity wall nos próximos vídeos.